Boa noite, meus irmãos. Sempre um privilégio, uma honra, uma grande responsabilidade estar aqui diante dos irmãos. Agradeço o convite do pastor, do conselho. Minha oração é que Deus nos abençoe nessa noite e fale aos nossos corações. Meus irmãos, na noite de hoje, nossa pregação estará baseada no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, leremos os versos 57 a 62. Indo eles caminho afora, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixe-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, eterno Pai, diante do Senhor agora estamos, ó Pai, com a Tua palavra aberta, para que possamos ser exortados, ó Pai, por aquilo que o Senhor mesmo tem preparado para nós. Que o Senhor, ó Pai, use este Teu servo, apesar das incapacidades, ó Pai, e da falta de aptidão a falar daquilo que o Senhor quer. E que nessa noite, ó Pai, a nossa igreja seja exortada, ó Pai, e possa cada vez mais, ó Pai, ser edificado pelo Senhor. Que a começar de mim, ó Pai, a Tua palavra encontre moradas nos nossos corações, nas nossas mentes, e que possamos praticá-la, ó Pai, e sermos servos fiéis ao Senhor. Perdoa as nossas falhas e nos capacite, Senhor, a Te servir como o Senhor requer de nós. E é em nome de Jesus que eu oro e agradeço por tudo. Amém. Amém. Para começarmos, meus irmãos, a exposição dessa noite, eu gostaria que vocês imaginassem a seguinte situação. Se eu fizesse a seguinte pergunta, você é um discípulo de Jesus? Eu tenho certeza que, se não a maioria, aliás, se não todos, grande maioria levantaria a mão. Eu sou um discípulo de Jesus. Talvez levantaria até as duas, né, de forma muito enérgica. Eu sou um discípulo de Jesus. Se perguntássemos lá fora, e aí eu fiz essa pesquisa, cerca de 90% dos brasileiros se declaram cristãos. Talvez por simpatizarem com Cristo, pela filosofia, né, que ele pregava, ou por ser um bom homem, ou talvez pela tradição do nosso país, né, de ser um país sempre muito católico e cristão. 90% do povo brasileiro se diz cristão. Mas se isso é verdade, por que ao mesmo tempo, quando a gente olha para fora, a gente não se surpreende com tantos casos horríveis, com tantas notícias terríveis, escândalos, né? Eu tenho brincado ultimamente, né? Parece que a gente tem olhado, quando a gente assiste o jornal, crimes que parecem que saem das histórias de quadrinho, né? Só que os super-heróis não vêm junto, né? Apenas os vilões. Mas ao mesmo tempo, quando a gente olha para outras igrejas que se dizem evangélicas, parece que o cenário não muda. Quantos escândalos, quantas notícias de corrupção. Parece que tudo é pregado, menos a palavra do Senhor de forma fiel. Mas quando a gente olha para a nossa igreja, talvez exista conflitos, desilusões, frustrações. E se olharmos mais profundamente, quando nós olhamos para nós mesmos e para o nosso lar, não é incomum que nós olhemos para o caos, para o pecado latente nas nossas vidas. Relacionamentos quebrados, muitas vezes pecados rotineiros, características de pessoas que não se dizem cristãos. E por que isso acontece? Muitas vezes nós esquecemos, ou talvez nem sabemos, o que significa ser um verdadeiro cristão. Na noite de hoje, meus irmãos, eu quero que nós vejamos o que o próprio Cristo nos ensina. Nós veremos o que Jesus exige dos seus seguidores. E o que significa ser um verdadeiro cristão. E mais do que isso, como que nós podemos viver de forma com que realmente podemos responder que somos um cristão verdadeiro.
Nessa pequena passagem que nós lemos, veremos Cristo se relacionando com 3 seguidores. E ele vai ensinar a esses 3 homens essa lição do que significa ser um discípulo. E eu espero que ele não ensine somente aqueles homens, mas que eu e você também possamos aprender as lições que veremos do próprio Cristo. E antes de nós nos deleitarmos aqui no texto, é importante nós falarmos um pouquinho do contexto. Nós estamos no Evangelho de Lucas. E como vocês podem se lembrar, quando nós estudamos um pouco mais sobre Lucas, vimos que Lucas ele se propôs a escrever sobre o que Cristo ensinava e o que Cristo fazia. Na altura dessa passagem, nós vemos que Cristo já havia começado o seu ministério, já havia passado por diversas cidades pregando o Evangelho, já havia curado cegos, restaurado o movimento de paralíticos, multiplicado os pães, os peixes, e é bem provável que Jesus acabara de sair da sua pregação mais famosa, que foi a pregação do Sermão do Monte. Então nós podemos ter certeza que Jesus acumulava multidões ao seu redor, pessoas curiosas em saber quem era aquele homem, entusiasmadas talvez com aquilo que eles pudessem receber desse Jesus, que a sua fama só crescia. Os seus milagres e sinais eram conhecidos por toda a região. E aqui nós veremos 3 homens que estavam seguindo a Jesus e que acabaram tendo o relacionamento com o próprio Cristo e sendo exortados por Jesus sobre essas verdades, de o que significa ser um verdadeiro cristão. Quando a gente olha para os versos 57 e 58, nós veremos o primeiro candidato a ser seguidor de Cristo, que diz assim: indo eles caminho afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Nós não sabemos muito quem que falou, né? Lucas não deixa claro aqui informações o suficiente para a gente saber quem era. Mas quando a gente olha para o texto paralelo dessa mesma passagem, lá em Mateus 8, nós veremos que Mateus ele dá um pouquinho mais de detalhe, né? Ele vai falar que esse primeiro homem era um mestre da lei, um escriba, né? E na passagem ele vai falar: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. E o fato de nós sabermos que esse homem é escriba, ele nos traz algumas lições muito interessantes. Quando a gente pensa em escribas na Bíblia e em próprio Lucas, quando a gente volta algumas páginas, os escribas eles eram bem hostis contra Jesus. Os escribas e fariseus eles procuravam em Jesus tentar pegar ali alguma coisa que Jesus tropeçasse para que eles pudessem acusar. Os fariseus e os escribas eles murmuravam contra Jesus e eles arrazoavam, né, zombando de Jesus. De forma muito irônica, né, temos lá em Lucas 6, 7, quem que é esse que diz que pode perdoar pecados? Então os escribas eram hostis. Um escriba reconhecer que Cristo era mestre, só isso já é algo muito interessante. Demonstra aqui uma certa sinceridade na vida deste seguidor. E mais do que isso, a declaração que ele fala é belíssima. Quantos de nós não queríamos poder falar pessoalmente para Jesus: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Esse escriba ele não era tão criativo, né? Ele usou uma bela frase. Mas se nós nos lembrarmos de uma outra história mais antiga, lá no Velho Testamento, nós veremos outra pessoa que usou uma frase muito parecida. Lá em Ruth, capítulo 1, versículos 16 e 17, Ruth diz assim: disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ou seja, esse discípulo, ele declara de forma muito resoluta que queria seguir a Cristo. Talvez, meus irmãos, esse discípulo estivesse impressionado com Jesus. Talvez ele estivesse vendo aquilo que Jesus fazia, os sinais, os milagres. Talvez ele estivesse vendo as multidões ao redor e ele pensasse assim: eu quero fazer parte disso, eu quero estar perto desse Jesus, né? Talvez ele reconhecesse que a história estaria sendo contada e ele queria estar perto. Mas é importante que quando a gente olha
para a resposta de Jesus e para a vida desse discípulo, nós podemos afirmar que ele não sabia o que essa frase implicava. Ele não sabia o custo de dizer que ele queria seguir a Cristo, aonde quer que ele fosse. Ele não tinha noção do que significava ser um verdadeiro discípulo. E um verdadeiro discípulo significa sacrifício. Significa negarmos a nós mesmos. Significa serviço. E significa sofrimento. Ele diz e declara que queria seguir a Jesus. E talvez você também possa falar: eu também quero seguir a Jesus. Eu sigo a Jesus. Você respondeu, né? Eu sou um discípulo, Vinícius. Mas a próxima pergunta que você tem que fazer é: eu sigo a Jesus aonde quer que o senhor for. Mas para onde Cristo está indo? Para onde você está seguindo a Cristo? Para onde esse discípulo queria seguir a Cristo? Se voltarmos para Lucas, vemos no versículo 44. Fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos dos homens. Versículo 51. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Aquele discípulo queria seguir a Jesus. Jesus estava indo para Jerusalém. Eu e você sabemos o que aconteceria em Jerusalém. Jesus, ele seria preso, ele seria traído, ele seria negado pelos seus discípulos amados, ele seria rejeitado, ele foi torturado e ele foi morto na cruz. Será que aquele discípulo, se ele soubesse para onde Cristo estava indo, será que ainda ele declararia: Mestre, seguir-te-ei aonde quer que fores? Ao lermos a resposta de Cristo, nós sabemos que o caminho de Cristo é o caminho da cruz. Nos versículos 58, aliás, no versículo 58, ele vai responder que os animais têm aonde dormir, mas nem isso o Filho do Homem tem. Ele não tem aonde reclinar a cabeça. Quando nós olhamos para a história de Cristo, desde o seu nascimento, não havia lugar nas estalagens para ele. No lugar onde Cristo nasceu era emprestado. Ele não tinha lugar nem para passar a sua primeira noite. Ele foi rejeitado, ele foi expulso de várias cidades. Preferiram Barrabás a Cristo. E até no momento de mais dor, de maior sofrimento de Cristo, quando ele estava crucificado, quando ele estava prestes a morrer, o que ele declara? Deus meu, por que me desamparaste? Até o próprio céu desamparou a Cristo. A primeira lição de Cristo é que o verdadeiro discípulo vive como um peregrino. Vive aguardando a pátria celestial. Deve estar disposto a enfrentar conflitos, a ser rejeitado, a tomar a própria cruz e seguir o nosso Mestre. No mundo nós passaremos por aflição, mas podemos ter bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. Por mais difícil que seja ser um verdadeiro discípulo, nós podemos confiar que a nossa caminhada não é em vão, porque Cristo já venceu na cruz. Declarar que seguiremos a Cristo significa declarar que vamos tomar a nossa cruz e passar por aquilo que ele passou. Nós não somos desse mundo, meus irmãos. Somos peregrinos, somos forasteiros. Estamos caminhando para um lugar incomparavelmente melhor. Nesse primeiro encontro, vemos que uma das exigências de Cristo é que nós vivamos como peregrinos, caminhando rumo à nossa pátria celestial. A segunda lição de Cristo nessa passagem a gente encontra nos versículos 59 a 60, onde teremos o segundo candidato a ser um seguidor de Cristo. Versículo 59. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me primeiro sepultar ao meu Pai. Diferente do primeiro encontro, neste segundo encontro, quem toma a iniciativa não é o discípulo, não é o candidato a ser seguidor de Cristo. É Jesus. Jesus provavelmente também reparou que aquele seguidor estava ali, querendo conhecer mais a ele. Estava disposto a ter um relacionamento mais estreito.
a saber quem era de fato aquele Cristo que todos falavam. Mas ele não aceita de forma resoluta, nem declara com tanta convicção que seguiria Jesus. O que ele fala? Ele faz um pedido para Cristo. Permita-me primeiro ir sepultar ao meu Pai. Para a gente entender esse versículo de forma mais clara, é importante a gente lembrar dos costumes e de como que era o contexto daquela época. Quando a gente fala ali daquele período, os deveres ali dos rabinos e dos homens, eles levavam em consideração, quando a gente fala de sepultar ou funeral, principalmente dos pais, como algo extremamente prioritário. Era dever ali do homem garantir um funeral e um sepultamento digno para qualquer pessoa, especialmente para os seus pais. Então, quando nós olhamos para isso, se por acaso estivesse acontecendo o estudo da lei, ou um serviço no templo, ou até mesmo ali os preparativos do sacrifício para a Páscoa, que talvez seja a data mais importante para o judeu, ele tinha total condições de primeiro ir sepultar ao pai, né? Ele tinha prioridade, podia deixar essas coisas de lado. Então, quando a gente olha para esse contexto, talvez esse discípulo estivesse bem tranquilo quando ele respondeu a Jesus. Eu quero te seguir, mas deixa primeiro eu ir sepultar ao meu pai. Talvez esse pedido fosse até considerável razoável. Provavelmente o pai dele estivesse doente ou à beira da morte, né? Ou talvez tivesse morrido há pouquíssimo tempo. E se já tivesse feito algum tempo, ele nem estaria ali, conforme o costume. Então, podemos inferir que ou o pai dele já estava ali com alguma doença terminal nos fins dos dias, ou talvez já tivesse morrido, ele tivesse acabado de receber essa notícia. Nesse caso, a resposta de Cristo deve ter o surpreendido, deve ter o pego de surpresa. O que Jesus responde? Mas Jesus, nos versículos 60, mas Jesus insistiu: deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Jesus ele responde de uma forma muito clara e talvez até um pouco dura quando a gente olha. Mas Cristo estava dando as palavras de vida para esse discípulo. Deixe os mortos espiritualmente sepultarem os seus próprios mortos. Esse discípulo precisava entender, e eu e você também, que a nossa prioridade deve ser Cristo. Pode ser funeral, pode ser um casamento, pode ser faculdade, trabalho, uma visita que chega ali minutos antes de sairmos para o culto. Seja o que for, nada pode ser mais prioritário do que Cristo e a missão que Ele mesmo nos dá. Que qual é? Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Meus irmãos, olhando para essa resposta de Cristo e para essa lição, qual tem sido a sua prioridade? Quantos não preferem fazer tantas outras coisas para aí sim estarem prontos para servir a Jesus? Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Não foi isso que nós cantamos? Com muita sinceridade, eu creio que de forma extremamente sincera, todos nós cantamos isso. Todos nós temos nossas responsabilidades, todos nós temos os nossos afazeres. E parece que quanto mais o tempo passa, mais difícil fica, né? Tem aquele meme, né? Que parece que nossos pais para comprar uma casa era muito mais fácil, né? Hoje a gente tem que andar 4 vezes mais. Isso é verdade. Conforme as coisas avançam, mais difícil. Parece que mais apertado vai ficando o nosso tempo. Mas quantas vezes, meus irmãos, nós não valorizamos mais as bênçãos que recebemos do que o doador de todas as bênçãos? Qual tem sido a sua prioridade? Você pode dizer que Cristo é a sua prioridade? Cristo ele não fala para negligenciarmos tudo e todos, vivermos como monges e nos separarmos de tudo. Não. Cristo ele nos ensina e gostaria de ensinar aquele discípulo e a mim e a você que ele e o serviço dele devem ser as nossas prioridades. A maneira que o discípulo responde demonstra muito a prioridade. Como que ele responde? Deixe-me primeiro ir sepultar ao meu pai. Esse discípulo ele preferiu dar valor às coisas terrenas do que a prioridade de seguir a Cristo. Uma das formas é olhando para o que ele falou.
Mas outra forma de saber qual tem sido a sua prioridade poderia ser a seguinte: me diga como você tem gastado o seu tempo, que eu te direi quais são as suas prioridades. Como vocês têm gastado o tempo de vocês? O quanto tem sido para Cristo e para a sua obra? Reflita durante essa semana quanto tempo você gastou com todas as outras coisas justas, coisas boas, como trabalho, família, estudos, e o quanto você destinou para priorizar a Cristo e a proclamação do reino. Lembra da primeira lição? Somos peregrinos. O que você tem valorizado mais? Se você quer ser um verdadeiro seguidor de Cristo, priorize a Ele e viva de forma a cumprir o que Ele nos manda. A terceira lição de que Cristo vai nos ensinar nessa noite está nos próximos versículos. Nos versículos 61 e 62. Versículo 61. Outro lhe disse, mais um candidato a ser seguidor de Cristo: seguir-te-ei, Senhor, mas deixe-me primeiro despedir-me dos de casa. Esse aqui talvez olhou para o primeiro e para o segundo e falou: não, eu vou fazer diferente, eu não vou ter problema. Mestre, eu quero te seguir. Ele também toma a iniciativa. Mas primeiro, me deixa só falar tchau aqui para os meus pais, para a minha família, e aí eu vou te seguir sem problemas algum. Ele não quer sepultar os pais, ele apenas gostaria de se despedir. Talvez num primeiro momento não parece ter problemas, não é mesmo? Mas veremos que a resposta de Cristo, veremos com a resposta de Cristo que havia sim um problema com esse pedido. Quando Cristo responde a esse discípulo, Cristo demonstra a sua sabedoria. Por diversas vezes vemos que Cristo, ele conhecia as intenções e as motivações dos corações. E aqui, meus irmãos, este seguidor, ao pedir para primeiro se despedir dos seus pais, demonstra um coração dividido, um coração preso às coisas terrenas, que não queria abrir mão daquilo que tinha. Ninguém, meus irmãos, pode servir a dois senhores. A resposta de Jesus, quando nós olhamos o versículo 62, o que nós vemos? Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. O verdadeiro discípulo não tem um coração dividido, ele tem um coração dedicado ao Senhor, mostrando que o amor e o serviço devem ser exclusivos. Eu espero, meus irmãos, que nós possamos fazer a mesma oração do salmista, lá do Salmo 86, que diz assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Meus irmãos, olhando para este terceiro encontro, reflita como está o seu coração. Talvez muitos respondam: eu quero seguir a Cristo, mas deixa primeiro eu me focar nos meus estudos, eu preciso terminar a minha faculdade para que eu possa ter um bom emprego. Deixa eu me dedicar no meu trabalho, eu estou quase ganhando aquela promoção que vai mudar aqui o destino da minha família, eu vou ter mais tempo, mais tranquilidade, vou até poder dar um dízimo maior. Olha que bênção! Deixa eu focar no meu casamento, nos preparativos, né? Deixa eu ter o meu filho e cuidar do meu filho. Aí sim, eu vou ter todas as condições para seguir ao Senhor. Jesus, ele é muito claro ao usar a figura aqui do lavrador e do arado, né? Talvez essa metáfora, ela se distancie cada dia mais, né, dos nossos dias, né? A minha avó, ela conheceu o que era uma lavoura e um arado, eu já não. Meu filho, eu tenho certeza que talvez só veja nos filmes ou na TV. Mas, quando a gente olha para esse exemplo, é muito importante. Quando a gente põe a mão no arado, quando o lavrador faz isso, o que ele precisa fazer? Ele precisa fazer muita força, olhando somente para frente, direcionado para que ele não erre, para que ele consiga ali construir todos os sulcos da terra, para que as sementes venham, possam ser plantadas e a plantação possa crescer, e depois ele possa colher. Se vocês já viram como funciona ali um arado, se ele olha para trás, se ele por um segundo se desvia, ou ele não consegue mais empurrar, porque ele precisa do embalo, ou a terra vai ficar toda torta. Isso prejudica toda a colheita. Talvez os frutos não saiam tão bons
quanto se ele tivesse se dedicado olhando somente para frente. Meus irmãos, o discípulo verdadeiro de Jesus não pode ter um coração dividido. Um coração dividido resulta em um serviço incompleto para o nosso Deus. Jesus, ele nos ensina 3 grandes lições sobre o que significa sermos discípulos dele. E é importante ressaltarmos que essas lições e essas exigências não são para encontrarmos a salvação. Graças a ele, ele demonstrou o seu amor por nós, mandando o seu único filho para morrermos. E a salvação em Cristo Jesus é somente pela graça dele. Nada que possamos fazer pode mudar isso. E ainda bem, porque senão estaríamos perdidos. E é o fato de Cristo ter morrido por nós e ele ter derramado o seu sangue para que tivéssemos acesso, assim como o nosso irmão orou, o véu foi rasgado e agora temos acesso ao nosso Deus. E é o fato de ele nos escolher como filhos, como eleitos, que demonstra e que exige de nós que sejamos verdadeiros discípulos. Meus irmãos, se você tem a gratidão e mais do que isso, a certeza que você é um filho de Deus, cumpra as exigências que o próprio Deus tem feito. Nós não sabemos quais foram as respostas desses 3 seguidores. E quer saber? Não importa. Eu espero muito que eles tenham entendido e tenham se disposto a seguir. Mas a lição que Cristo quer nos ensinar é que o mais importante é sabermos que existe um alto custo ao declararmos que somos cristãos. Existem exigências ao querermos sermos discípulos de Jesus. E eu espero que nessa noite, meus irmãos, vocês também possam guardar muito mais as lições de Cristo do que a preocupação de como foi a resposta desses 3 seguidores. Para sermos verdadeiros discípulos de Jesus, primeiro, nós precisamos saber que o caminho do discipulado é um caminho de cruz, com lutas, sacrifícios, dificuldades, e que nós devemos viver como peregrinos, buscando cada vez mais chegar na pátria celestial. Segundo, nós devemos buscar em primeiro lugar as coisas do reino de Deus, dando prioridade ao nosso Senhor, buscando repensar na forma que usamos o nosso tempo e mais do que isso, na terceira lição, buscando refletindo sobre onde nós estamos colocando o nosso coração. Que o coração de vocês não estejam divididos e que servir ao nosso Deus seja o alvo e cada vez mais o nosso amor e a nossa dedicação sejam sem olharmos para trás, sem nos preocuparmos com o que vamos perder ou se talvez parece que estaríamos melhor se fôssemos descrentes. Que a disposição do coração de vocês sejam tantas que, se for preciso, estejam dispostos até mesmo a morrer por Cristo, se for necessário. Eu gostaria que nós abríssemos em Hebreus, capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Quero ler os versos 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia e está sentado à destra do trono de Deus. Somente até o 2. Meus irmãos, eu sei que a vida do crente e a vida de sermos servos e seguidores de Cristo não é fácil. Mas Cristo tem nos dado grandes oportunidades. A caminhada do cristão é uma maratona, né? Assim como nós já vimos em outra mensagem aqui, como vemos em Hebreus. Nós não podemos perder as oportunidades de nos fortalecer. Como vimos na EBD de hoje, nós adoramos ao nosso Deus no culto público, nos nossos lares, individualmente em todo lugar. Desfrute, meus irmãos, da comunhão da igreja. Aproveite a comunhão dos santos
para que vocês estejam fortalecidos. Sejam discípulos de Cristo e que vocês possam discipular uns aos outros. Nós temos visto que o discipulado exige caminhar lado a lado, fortalecendo e apoiando quando um cai. Dessa forma, seremos capazes de olharmos firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Meus irmãos, só assim nós poderemos cumprir as exigências de Jesus. Só assim nós poderemos ser discípulos verdadeiros de Cristo, servindo a Ele. Vamos pecar, sim. Vamos tropeçar, sim. Mas que isso seja apenas tropeços na caminhada cristã, mas para que possamos nos manter olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, num caminho de cruz, lembrando o que Cristo nos ensina e o que Cristo exige. Se realmente queremos sair dizendo que somos cristãos, que somos seguidores de Cristo, que vocês possam relembrar daquilo que Cristo nos ensina. E que Deus nos capacite para que possamos nos encontrar aptos para o reino de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.